Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o atacante Rodrigo Muniz, especulado no Cruzeiro. Será que tem alguma chance do atacante ex-Flamengo chegar na Raposa? Onde que ele está jogando? Qual seria a sua função? Mais um centroavante ou jogaria pelas beiradas? Quero trazer aqui um pouco mais de atualizações. Além disso, falar também sobre o lateral direito William, que conseguiu uma grande recuperação pelo Cruzeiro desde quando ele foi contratado, sendo uma das principais peças desde quando chega o Pepa e desde do início do ano, quando ainda era o Pesolano. E para terminar aqui com vocês, quero falar também sobre o Independência, onde o Cruzeiro cogita a possibilidade de seguir com o estádio para o decorrer da temporada, que, sinceramente, pelas circunstâncias que tem apresentado o Mineirão, eu acho que não seria novidade e nem surpresa para ninguém que o Cruzeiro tomasse essa decisão. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante a conseguir alcançar mais cruzeirenses e você também receber os vídeos novos, que postamos 3 por dia aqui no canal. Primeiro às 9h30 da manhã, o segundo esse que, se tudo der certo, vai estar saindo por volta de 11h30, 11h45 e o terceiro às 5 horas da tarde. Bom, então sem enrolação, quero começar falando aqui sobre o lateral direito William, onde até o portal aí, Cruzeiro Notícias, trouxe um post bem bacana, falando sobre a evolução do jogador, que sem dúvidas tem que elogiar bastante o departamento médico do Cruzeiro, que sinceramente, eu até esqueci de pesquisar aqui o pessoal que é responsável por essa área, mas que desde o ano passado tem feito um excelente trabalho em relação a essa parte, que já foi tão criticada, pelo Cruzeiro. Porque assim, alguns exemplos claros de jogadores que não chegava e não jogava tinha 3 anos, 4 anos, como foi o Rafael Silva na temporada passada, chega, conseguiu ser uma peça importante para o acesso do Cruzeiro, e agora o William na temporada, onde o jogador ficou mais de 3 anos, sem entrar em campo, e olha o momento gigante que o William vive nessa lateral direita do Cruzeiro. Então assim, no geral, tem muito que ser elogiado, porque o William hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro nessa função de lateral no Campeonato Brasileiro, 19 partidas na temporada, 1 gol marcado e 3 assistências. Outra excelente atuação nesse duelo contra o São Paulo, não é à toa que teve uma das melhores médias no SofaScore nessa partida também do Cruzeiro, superando os 8, que é uma nota média realmente muito alta, jogou muito bem, depois ainda deitou e rolou lá no David, naquele lado. Então essa parte física do Cruzeiro tem melhorado bastante, e é um dos motivos que eu pensei que o Cruzeiro poderia convencer o Rodrigo Caio, por exemplo, a assinar com a Raposa, porque é um jogador que não está conseguindo jogar com muita frequência, tem basicamente 3 anos e meio. Vem jogando com uma certa frequência nos últimos tempos, e eu tenho certeza que se chegasse com esse histórico bom que o Cruzeiro tem de recuperar atletas, seria mais um desses que chegaria e dá a volta por cima, sabe? Mas, enfim, vamos esperar. Com certeza, essa coisa de ter um bom departamento médico ajuda tanto os jogadores a vir para o Cruzeiro, quanto o Cruzeiro se sentir confortável, e o jogador também de oferecer um contrato de produtividade. Bom, vamos começar falando sobre o Luvanor, jogador que nessa última terça-feira teve o seu contrato rescindido com o Ceará. Fiquei bem surpreso com essa informação. Jogador que tinha vínculo até o final dessa temporada com a equipe do Ceará, que busca a volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Atacante aí de 33 anos de idade, que pode jogar também pelas beiradas, foi uma peça importante para o Cruzeiro, sem dúvidas, no ano passado, principalmente na Série B, e que tem muita moral com a torcida do Cruzeiro até hoje. Acho que é um dos poucos jogadores que, mesmo depois de ter saído do Cruzeiro, acho que todo mundo pede a volta dele. E olha que não teve uma temporada, por exemplo, absurda, igual foi o Edu, que também é um dos jogadores muito queridos nessa função de atacante. Na temporada passada pelo Cruzeiro, veio do Altaon, é o mesmo time que o Flávio, volante que interessa a Raposa, está jogando lá pelo Cruzeiro na temporada passada. 7 gols em 31 partidas, além também de 2 assistências. Teve um bom desempenho e foi importante, alguns jogos decisivos marcando gols. 2 deles, inclusive, eu estava no estádio contra o Grêmio, fora de casa. Acho que foi em agosto esse jogo lá em Porto Alegre, e depois contra o Vasco, marcou um dos gols que garantiu o acesso, e aquele gol também na reta final contra o CSA. No período todo ele marcou então na Série B pelo Cruzeiro, nessa 29 atuações, 29 jogos no total, 21 como titular, 6 gols na Série B e 2 assistências. Deixei aqui também o mapa de movimentação dele para vocês, ano passado na Série B, que foi uma boa Série B, marcou também contra o Novo Horizontino, nota média de 6,96, jogou tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e também uma função mais centralizada, ele jogava em todas as posições nesse ataque da Raposa.
e que pelo Ceará não vinha conseguindo fazer principalmente um bom Brasileirão. 24 jogos na temporada, não é um número baixo, porém marcou apenas 3 gols e uma assistência. Foi uma peça importante, por exemplo, no início do ano, com a conquista do campeonato, por exemplo, da Copa do Nordeste, se não estiver enganado, e também foi, no caso, no Campeonato Cearense, uma boa participação. Mas na Série B entrou em campo em apenas 5 oportunidades, que é um número muito baixo, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. Então, depois dessa notícia aí, dessa rescisão de contrato dele, muita gente pediu de volta, que sinceramente eu não acho que é uma alternativa que solucionaria os problemas do Cruzeiro. Eu acho que ninguém pensaria dessa forma. Com certeza, tem uma gratidão muito grande pelo camisa 90, pelo que ele fez, né, pelo Cruzeiro na temporada passada, e muito por conta da fase ruim, tanto do Gilberto quanto do Henrique Dourado, né, que aí muita gente acaba pedindo, por exemplo, o Vanor, o Edu, que o Edu eu entendo até um pouco mais, para, esses dois centravantes do Cruzeiro não fazem nada, né. Tudo bem, se nós não tivéssemos centravantes, seria uma boa opção, ali para ser um reserva, mas já tendo os dois, não faz o menor sentido, né, pensar realmente nessa contratação, ainda mais já tendo contrato com o Gilberto e o Henrique Dourado. Se fosse para escolher um, eu preferiria o Edu, por exemplo. Acho que todo mundo, né, que ainda é um atleta do Cruzeiro, é mais jovem e também teve um desempenho muito bom, justamente nessa função realmente de centroavante. O ataque do Cruzeiro no ano passado também, que eu gostava bastante, tá, no geral, não é à toa que teve aquela média absurda de gols marcados, revezando, né, bastante, mas no geral ali, antes da chegada do Bruno Rodrigues, tínhamos o Rafael Silva, o Edu, o Luvanor, depois com a chegada do Bruno Rodrigues, aí ainda tinha um complemento do Stênio, enfim, foi realmente um ataque bem interessante que o Cruzeiro manteve no ano passado. Quero saber a sua opinião aqui, então. O que você acha do jogador que é moldavo, né, lá da Moldávia, que se naturalizou depois de ter jogado vários anos lá pelo Xerife, um dos maiores clubes, né, o maior, sem dúvidas, lá do futebol da Moldávia. Bom, quero falar com vocês então sobre o Lucas Silva, a expectativa dele chegar em Belo Horizonte na quarta e quinta-feira, notícia aí do Samuel Venâncio, que ele já iria passar por exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. É aquela coisa, né? Ainda não foi anunciado no momento que eu tô gravando esse vídeo, no caso eu tô gravando aqui na manhã dessa quinta-feira, 11h30, vai, não tá tão de manhã assim, mas até agora, pelo menos ficou olhando aqui, não tem nenhum post do Cruzeiro oficializando a sua contratação, que pode acontecer, igual eu falei, ainda nessa quinta-feira, tá? Jogador que tem aí 30 anos, chega para ser uma peça no meio de campo do Cruzeiro e que, sem dúvidas, não era uma contratação fácil, chegou muito por conta do esforço do próprio jogador para, por exemplo, chegar de graça para o Cruzeiro e não ter muitos custos em relação, por exemplo, tirando os seus salários que ele vai ter aqui no Cruzeiro. Ainda não temos informações de valores, quanto que seria, ou tempo de duração. Igual eu falei, no mínimo seria um contrato de 1 ano e meio, né? Porque ele já tinha mais 6 meses de contrato com o Grêmio, então acho que no mínimo até dezembro de 2024 e no máximo 2 anos e meio, né? Até dezembro de 2025 ou 2 temporadas, dezembro de 2024. Acho muito difícil fugir disso, ser um contrato mais longo, acho quase inviável, ou muito curto, só até o final do ano, eu acho que ele não aceitaria. Então, quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do Lucas Silva, se vai ser uma peça importante, seja para jogar como primeiro volante ou para compor esse meio de campo. Jogador muito vencedor, bicampeão do Campeonato Brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, tendo esse seu retorno, né, depois de basicamente 4 temporadas, desde quando deixou o clube. Bom, quero falar agora sobre o Lucas Crispim, jogador que entrou em campo pela equipe do Fortaleza desse meio de semana, pela Sul-Americana, e marcou o gol, tá? O atleta marcou o gol da vitória contra o Palestino, 2-1, ele abre o placar aos 20 minutos, e assim, é um jogador que tem jogado mais na Sul-Americana mesmo, tá? Jogou contra o Atlético Mineiro também no Campeonato Brasileiro, apenas 1 minuto. Contra o Cruzeiro no Mineirão, ficou no banco de reservas e não entrou, mas nos últimos 3 jogos da Sul-Americana, ele tem sido uma peça importante. Foi titular contra o Palestino, marcando gol, titular também contra o Estudiantes de Mérida, então é um atleta que na Sul-Americana, como a Fortaleza já começou muito bem e agora está mandando o time em reserva, ele acabou jogando mais uma vez e marcou esse gol. Então até por conta disso, dá pra ver que o Lucas Crispim, diferentemente do Léo Cittadini, tem muito mais espaço no Fortaleza do que o Cittadini no Atlético Paranaense, né? E mesmo ele tendo um contrato curto com Fortaleza até o final desse ano, não acredito que deva ter uma renovação, mas ainda assim é uma peça que vez ou outra vai acabar entrando em campo, então não faria muito sentido o Fortaleza liberar o jogador de graça. Então o Cruzeiro encontra dificuldades nessas tratativas com o Lucas Crispim e, diferentemente do Léo Cittadini, que tem interesse já de vir para o Cruzeiro, não vai ter espaço no Atlético, mas o Atlético Paranaense tem feito jogo duro. Lucas Crispim, que é o camisa 10 da equipe, 19 jogos nessa atual temporada, com 3 gols marcados, além também de uma assistência, certo?
Bom, quero falar agora também sobre o Lucas Gasal, informação aí do Conexão Cruzeiro, de que assim, nesse momento não há conversas em andamento para o jogador. É um atleta que é bem avaliado pelo Cruzeiro, mas não teve proposta oficial ou algo nesse sentido. No caso, de acordo aí também com o portal, as primeiras conversas e contatos que o Cruzeiro teve com o jogador foi aí no início dessa janela de 2023 e a Raposa um acordo por empréstimo com uma opção de compra se ele fosse bem. Mas como o Atlético tem contrato com ele longo ainda e está sendo uma peça importante, pelo menos jogou o campeonato estadual e hoje é reserva na Série B, o Atlético não tem feito essa concessão para emprestá-lo e caso fosse bem, comprá-lo em definitivo, né? Que foi algo que aconteceu com o Oliveira, mas não quer fazer agora com o Gasal. Informação então do Globo Esporte e do Guilherme Macedo, o Atlético Goiano vetou essa possibilidade e as negociações acabaram não evoluindo. Não acho que é um atleta que chegaria para ser um titular, sinceramente, igual eu falei aqui no outro vídeo, jogador de 23 anos, ano passado fez alguns bons jogos na Série A, 16 partidas e um gol. Nesse ano já soma 28 partidas, grande maioria feitas no Campeonato Goiano. Depois disso não foi mais titular na disputa da Série B, onde o Atlético busca uma vaga para a primeira divisão. Então assim, bom jogador, passou aí pelo Red Bull Brasil, jogou bem pela Aparecidense, tanto na Série D quanto na Série C, que disputou no ano passado, mas eu ficaria com o pé atrás porque é um jogador jovem, não chegaria para ser titular, nem para solucionar todos os problemas, e para mim é melhor, por exemplo, dar espaço para o Juan Santos da base, para o Everton, para o Pedrão, do que contratar um outro jogador jovem que não vai chegar o Gasal e ser titular absoluto, tá? Então eu achei um pouco estranha essa negociação, mas é igual o Cruzeiro avaliou, né? É um nome que está no radar, está no mercado. Tudo bem, não acho que especulou é porque vai contratar. Não, o Cruzeiro deve monitorar vários jogadores ao mesmo tempo e um deles, por coincidência ou não, foi o Lucas Gasal, que já estava no radar desde o início da temporada. Você já tinha visto algum jogo do jogador na Série A do ano passado, nesse ano, nesse início de temporada? Quero que deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Bom, para terminar, quero falar sobre o Bruno Henrique, com algumas atualizações vindas lá do caso da Rádio Itatiaia, junto com o Emerson e o Guilherme Pio, falando sobre a contratação do jogador de 33 anos, onde o Cruzeiro fez uma proposta pelo volante de 33 anos de idade e duas equipes do Brasil têm interesse nele, que é o Vasco e também o Internacional, tá? Que está disposto a contratá-lo, mas assim, é algo muito difícil de pensar nesse primeiro momento. Se o Cruzeiro fez proposta, com certeza deve ter sido um valor bem significativo, porque de acordo com o Jorge Nicola, a pedida do Bruno Henrique era de R$1 milhão por mês, no mínimo 800 mil. Isso não só para salário, mas contando tudo, né? Jogador que está livre, luva, salário, direitos de imagens, comissão para agentes, que é algo que custa bem caro e que custou bem caro também o Gilberto, tá? Não pense que ele foi muito barato, não. O Gilberto tem um custo muito alto também para o Cruzeiro, que não deu resultado, pelo menos até aqui. E o Bruno Henrique com certeza seria um jogador que teria também um salário bem elevado. É aquela coisa, gostaria muito de ver no Cruzeiro, e se o Cruzeiro que está fazendo a proposta, que bom, né? Eu acho que é um atleta bom. Não vejo que seria viável por conta dessas especulações de R$1 milhão por mês, 800 mil, que aí, se isso for verdade mesmo, porque não temos certeza, é um valor muito alto. Não acho que o Cruzeiro tenha sequer condições de oferecer um contrato dessa forma, mas pode tentar convencer ele com um contrato mais longo, valores menores, mas um projeto mais interessante. Tem que ver como que vai ser também a proposta de outros clubes, que também não é descartada a chance dele ficar lá na Arábia Saudita, porque jogou muito bem nos últimos anos lá no Al Ittihad, ou se não, por exemplo, vir para o futebol brasileiro, o Internacional tem uma condição financeira melhor, o Vasco, se tiver investimento da 777, vai forte de novo no mercado nesse meio de ano, então vamos esperar se tiver alguma atualização do Bruno Henrique, que pode fazer um papel como meio-campista central, tá? Não é um jogador que chegaria para ser um volante de marcação, e sim muito mais para criação de jogadas, que apesar de ser vários jogadores para esse meio de campo, eu sinceramente acho que é necessário. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar o link aqui também embaixo na descrição do nosso canal de cortes, outras sugestões de vídeos aparecendo aqui para vocês. Lembrando que tem vídeo novo aqui para vocês por volta de 12h30 e mais um às 5 horas da tarde. Valeu, galera!